Nossos pensamentos, ações e emoções são influenciados por espíritos e essa influência pode ser positiva ou negativa. Quando somos compelidos a atos e emoções negativas, denominamos aquele espírito que nos impele de obsessor. Kardec, no Livro dos Espíritos, já abordava o assunto na questão 459. Ao estudarmos o assunto, contudo, observamos que existem diversos tipos de obsessores, e a motivação e a forma deles agirem é muito variada. Trata-se de um assunto extremamente amplo e repleto de nuances, e por isso vamos tratar aqui dos 5 tipos mais comuns de obsessores de acordo com aquilo que vemos na literatura espiritualista e nos relatos de projeção astral e mediunidade. Porém, obviamente, meu intuito aqui é informar e alertar, e não ditar a verdade absoluta de nada. São apenas estudos a fim de nos aperfeiçoarmos. A lista segue uma ordem aleatória, e não significa gravidade da obsessão, pois a gravidade somente pode ser aferida no caso concreto. Lembrando que, ao longo do vídeo, vamos trazendo sugestões de como resolver o problema, ou atenuá-lo. Mas caso você queira pular diretamente para o tempo do vídeo em que eu esteja falando, especificamente sobre algumas formas de se defender, vou deixar na descrição o tempo exato para clicar. Primeiro tipo: obsessão de familiar ou amigo desencarnado. Como familiar, estamos considerando aqui os consanguíneos e os parentes por afinidade: pai, mãe, irmão, filho, sogro, amigo. Após a morte, a confusão mental pode ser tão grande que a entidade fica perdida, sem saber o que está se passando. Em razão dessa perturbação, muitos espíritos tendem a ficar no ambiente que lhe é mais familiar, que geralmente é sua casa ou de algum parente afim. O espírito encontra a casa da pessoa conhecida e vai ficando, sem, muitas vezes, perceber que está a fazer mal à família que ali reside. Os fluidos e a energia das pessoas naquela casa são extraídas pelo espírito, ainda que inconscientemente, fazendo-as ficar mais suscetíveis a doenças, fraquezas, sono ruim e outras situações, por mais que não tenha intenção maligna por parte do desencarnado. Esses casos costumam ser mais fáceis de resolver, se comparados a outros tipos de obsessão. É comum que, após certo tempo, o espírito se canse e saia vagueando pela sua dimensão, ou então peça ajuda, orando. Nesses casos, socorristas vêm atendê-lo e levá-lo para um posto de socorro no plano astral, se assim ele desejar. Segundo tipo: obsessão por paixão. Na anterior, o principal motivo da obsessão era a familiaridade do espírito com o local e com as pessoas que ali estavam, e ele simplesmente não entendia o que estava acontecendo, decidindo por ali ficar. Já aqui, na obsessão por paixão, podem entrar espíritos que foram parceiros amorosos nesta ou em outras encarnações: marido, esposa, namorado, namorada, amante, pretendente. Às vezes foi uma paixão não correspondida, ou que sofreu um trauma, de alguma forma. É uma obsessão um pouco mais complexa. São muitos os casos em que ex-cônjuges não conseguem, não querem, deixar o lar, por entenderem ser donos do local e da pessoa. Outras vezes, a questão também envolve filhos, tornando o ponto ainda mais complicado. Ciúme, medo de alguém fazer mal aos filhos, sensação de posse sobre a residência. São inúmeras possibilidades que nós, que vivemos em sociedade, já conhecemos. Há também desencarnados que ficam obsediando o ex-marido ou ex-esposa de outras vidas, prejudicando a encarnação atual do obsediado e podendo até mesmo gerar danos nos relacionamentos amorosos da pessoa. Observe como nossas amarras sentimentais são empecilhos ao crescimento espiritual, se forem desequilibradas. Há espíritos que ficam 40, 50 anos no umbral, ou até mais, apenas para perseguir um antigo parceiro amoroso, ou um pretendente. É isso amor? Ou está mais para a doença grave da mente? Terceiro tipo: obsessão por vingança. Infelizmente nós, encarnados da Terra, não somos anjos de candura. Muito pelo contrário. Lamentavelmente, em outras vidas, e até mesmo nessa,
Todos nós praticamos muitas injustiças e maldades. Muitos, até mesmo crimes, mentiras, manipulações, abandonos, abortos, assassinatos. Essa é a triste e real história da humanidade, de modo que muitas de nossas vítimas do passado, ou até mesmo inimigos, por alguma razão, permanecem no umbral em busca de perseguição por ação praticada nesta ou em outra encarnação. A doutrina nos traz diversos exemplos. É um noivo assassinado, um funcionário da empresa lesado por sócio corrupto, é a manipulação social que separou um casal que se amava por interesses obscuros, é um juiz impiedoso que condenou inúmeros inocentes a penas iníquas, sem chance de apelação, ou um senhor de terras que tratava seus trabalhadores de maneira cruel. Enfim, a história está repleta de capítulos de abuso de autoridades e iniquidades. Aqui, na obsessão por vingança, existe o ódio. Esse ódio, aliado à falta de perdão, impede que esse espírito prossiga em sua jornada espiritual. Ele estaciona na evolução apenas para perseguir. Esse interrompimento pode levar anos, décadas, até mesmo séculos e milênios. Mas uma coisa é certa: uma hora o despertar vem. Não importa quando nem como, mas o despertar sempre vem. Quarto tipo: obsessão por afinidade de hábitos. Em regra, toda obsessão envolve afinidade entre o obsessor e o obsediado, especialmente energética. Contudo, a afinidade aqui abordada é mais específica. Trata-se de uma afinidade de comportamentos. Ela é extremamente comum e responsável por inúmeros casos de obsessão. De modo geral, nós acabamos por adquirir alguns vícios que nos acompanham ao longo da vida. Quando desencarnamos, os vícios e hábitos tendem, muitas vezes, a nos seguir ainda no mundo espiritual. Portanto, o cigarro, o álcool, jogos, as drogas ilícitas, maledicência, sexo desregrado, comida em excesso, enfim, tudo aquilo que pode nos condicionar a mente é, também, capaz de trazer um obsessor para perto de nós. Afinal, se aquele hábito te acondiciona, também é apto a aprisionar outros espíritos que sentem a mesma necessidade. Em geral, esses obsessores estão presentes somente durante o ato em si, o ato de fumar, beber, etc. Mas eles costumam, por motivos óbvios, procurar pessoas compulsivas. Quanto mais frequente e mais intenso o vício, maior a chance do encarnado estar repleto de espíritos a sugar-lhe a energia vital. Aqui, o desejo desenfreado é o que mais une o encarnado ao desencarnado. Não há ódio, apenas troca energética. É uma das obsessões mais simples de se encerrar. Basta encerrar o hábito danoso. Você fuma? Pare. Eu sei que falando assim pareço estar menosprezando o vício em si. Não é isso. Todos estamos encarnados e sabemos de nossas numerosas fraquezas. Porém, se não for possível parar definitivamente, reduza. Reduza aos poucos. E quando você notar, já estará em uma situação bem melhor, até encerrar o vício em definitivo. Quinto tipo: obsessão de trevosos. Esse tipo de obsessão não é o mais comum, ao contrário, é atípico. Contudo, é talvez um dos tipos mais perigosos e que mais tem contribuído para manter nosso planeta no atraso. Governo oculto, magos trevosos, são muitas denominações, mas eles são os mesmos, e estão em todos os lugares possíveis, tentando angariar a maior quantidade de poder e adeptos que conseguirem. Não vou me alongar no assunto agora, mas, em geral, os trevosos têm como objetivo vencer a luz, e eles pretendem vencer essa batalha impedindo que a consciência das pessoas desperte. Mantendo todos na inconsciência de seus vícios e ganâncias, eles mantêm o controle e o poder sobre a humanidade. Claro, estou resumindo um assunto extremamente complexo e com diversas nuances. Em breve, farei um vídeo mais completo apenas sobre eles. Para cumprir seus desígnios sombrios, os magos trevosos não agem sobre qualquer um. Em geral, vão agir sobre pessoas que detêm o controle de grandes massas, políticos, dirigentes religiosos, grandes influenciadores de pessoas, celebridades
poderosos empresários, pessoas ligadas à música, à grande mídia, ao sistema financeiro e a toda forma de poder de massa que conhecemos. Eles agem como um jogo de xadrez sobre pessoas que vão ser centrais na guerra deles contra os seres de luz. Aliás, um ser de luz, ou uma pessoa que está exercendo um papel importante na sociedade, será, sim, tentado e atacado por tais magos. O próprio Jesus foi tentado no deserto por um trevoso. A ação deles, diferente dos demais obsessores, costuma ser realizada de forma astuciosamente inteligente. Os magos dominam uma vastidão de conhecimento filosófico, teológico e espiritual, principalmente sobre magnetismo, psicologia humana e energia. Calmos, centrados e com extremo domínio da lógica, eles deturbam os conhecimentos espirituais da luz e criam desinformação no umbral e aqui, na Terra. Portanto, não se descuide. Eles vão te atingir em seus pontos mais frágeis, nos aspectos de sua personalidade mais vacilantes: o ego, vaidade, orgulho, ganância por dinheiro, por poder, luxúria. Qual é o seu ponto mais fraco? Descubra, pois será exatamente nesse ponto que ele agirá com força, caso esteja tentando te derrubar ou te desviar do caminho. Jamais subestime o poder deles. Inclusive, uma das formas de desviar muitas pessoas é justamente pelo orgulho e vaidade, quando a pessoa já se acredita salva e superior às demais. Atingir pontos de fragilidade não é particularidade unicamente dos trevosos. Outros obsessores também fazem isso, mas nenhum faz com tanta maestria como eles. A postura de humildade e de conexão com a luz, vibrando positivo e mantendo sempre a sintonia com os mentores, é uma das grandes defesas contra eles. Mas é preciso não se descuidar jamais, especialmente se você fizer algum trabalho de expressão coletiva. Eles aguardam, eles esperam por um momento de fraqueza, e eles sabem que uma hora ou outra você vai se descuidar. Por isso, sempre, sempre, esteja atento à máxima que o Mestre nos trouxe: orai e vigiai. Sugestões para sair de uma obsessão ou amenizá-la. Se você acha que está passando por alguma obsessão, primeiramente, ore pelo seu obsessor. Peça desculpas pelo que possivelmente você fez. Se possível, vá também pedir auxílio em um centro espírita ou algum outro lugar espiritualista, em que não há cobrança de absolutamente nada. Veja, é muito importante, muito, que o lugar realize o serviço de forma gratuita. Serviços espirituais pagos, principalmente nesse caso, podem gerar muita dor e sofrimento para o desencarnado. Se for em algum lugar, certifique-se que lá o trabalho é para a luz e sem cobrança alguma. Finalmente, o espírito vai ser orientado e provavelmente aceitará o socorro. Ainda que não aceite naquele momento, irá refletir e posteriormente poderá aceitar. Outro ponto importante é que não adianta tirar as moscas se a ferida continuar aberta. De nada servirá retirar os obsessores de perto, se os seus hábitos e comportamentos permanecerem nocivos a si e aos outros. Aprimore-se, melhore, reduza seus vícios, elimine-os o máximo que puder, dê combate a si próprio, na busca de erradicar seus defeitos mais acentuados. Isso irá impedir ou atrapalhar que outros obsessores venham até você. Por fim, é sempre importante lembrar que aqui, no planeta, não há vítimas encarnadas. Não se coloque em nenhum momento nessa posição. Por outro lado, também não é necessário se martirizar. Nós somos muito imaturos e falíveis, e erramos. Não seja cúmplice de si mesmo, mas também não seja seu carrasco. Entenda que errou e procure não mais errar no mesmo ponto, caso venha a descobrir o que aconteceu. Se não descobrir, não tem problema. Apenas procure fazer o máximo de bem que puder e o mínimo de mal que conseguir. Por fim, perdoe. Perdoe quem te fez o mal. Somente quem exerce o perdão está apto a ser também perdoado. E essa é a parte mais importante do vídeo. Não interessa quem te fez o mal, ou que vem te fazendo mal. Seja encarnado ou desencarnado. Perdoe. Claro, não deixe o mal se sobrepor à sua vontade. Enfrente-o, mas, após sair da situação, perdoe. Saia de coração leve e preparado para continuar evoluindo. Então é isso.
Espero que o vídeo tenha sido de alguma forma útil para você. Muita paz e luz.